Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos começar uma série de ministrações, e nessa visão da série de ministração sobre os milagres de Jesus. Deus colocou no meu coração, algumas semanas, eu ganhei um livro de uma família que está aqui, e esse livro veio contribuir com aquilo que Deus estava trabalhando no meu coração a respeito dos milagres. Mas eu confesso aos irmãos que eu fui orar a Deus, trazendo isso para o Senhor, a respeito dessa temática, e Deus ministrou muito ao meu coração. Falei semana passada de que Deus, Ele não quer só que a gente ouça e conheça os milagres, porque nós temos 35 registrados, fora aqueles que não foram registrados, porque João vai dizer que não caberia em todos os livros do mundo os registros, os milagres, os feitos de Jesus Cristo. Então tem muita coisa que aconteceu de milagres que não foram registrados. Talvez milagres parecidíssimos, iguais, não sabemos. Mas o que Deus trouxe ao meu coração para esse tempo é que Deus não quer que a igreja conheça só a palavra ou os milagres da palavra, mas que ela de fato possa experimentar como essas pessoas também experimentaram esses milagres. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio que famílias, e esse vai ser o nosso intuito hoje também, de trabalharmos ainda mais essa questão familiar, os milagres de Deus na família. Mas eu quero que você receba essa palavra e você seja um agente de milagres na vida de outras famílias. Não fará muito sentido você ouvir esse conteúdo, ou os conteúdos aqui, que vamos trabalhar talvez uns 2 meses, não vai fazer muito sentido se você não levar isso para outras famílias, você não ser um recipiente da graça e da multiplicação de Deus para os seus vizinhos, para as pessoas que estão ao seu derredor, porque isso, irmãos, é vida, e vida precisa ecoar, vida precisa transferir, vida precisa ser compartilhada. Eu separei alguns materiais para nós ministrarmos, além da palavra de Deus, alguns comentários bíblicos, alguns livros, algumas palavras que eu ouvi a respeito dos milagres, e Deus foi ministrando no meu coração, dizendo assim: olha, eu vou operar isso na sua casa. E ontem eu estava finalizando essa palavra, e eu, num momento ali de adoração a Deus, ali na mesa, na minha sala, eu falei: Senhor, não deixa só ser a letra, não deixa, Senhor Deus, só ser a declaração, mas, Senhor, misture as tuas palavras nas minhas, as minhas palavras nas tuas, como diz o pastor Jeremias Pereira, ele me ensinou isso. É uma mistura dessas palavras, e você começará a receber isso, e pessoas aqui nesse lugar experimentarão já milagres, no ato do poder da palavra de Deus. Eu creio nisso, como Jesus disse para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Foi um ato, foi naquele momento, aquela declaração. Jesus já dizia isso em outros momentos: olha, creia somente, não vai morrer. E naquele momento aquela pessoa iria, ou já estava já vivendo. É como Jesus vai dizer naquela multiplicação dos peixes: lance a rede do lado direito. Você acha que os peixes fizeram o quê? Para onde que foi o comando? Diga: para a direita. Pode dizer, para a direita, amém? Onde é que os peixes foram? Para a direita. E aí ele lança a rede e 153 grandes peixes. Ou seja, se o peixe está ouvindo a voz de Jesus, por que a gente está com dificuldade de ouvi-la? Deus quer que a igreja ouça a sua voz, não os peixes. Hoje nós somos os peixes humanos, irmãos. Pesca maravilhosa. Quem que já foi pescado por Deus aqui, amém? Então, nesses dias, eu quero que você coloque mesmo a sua fé diante de Deus e diga: Senhor, vai acontecer na minha casa. Você pode erguer suas mãos a Deus assim. Diga assim: esses milagres vão acontecer na minha vida. Esses milagres vão acontecer na minha casa. Esses milagres vão acontecer na vida dos meus vizinhos. Esses milagres
vão acontecer aqui na casa de Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, João, capítulo 2. João, capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta em João, capítulo 2. Não feche a sua Bíblia. Se você tem costume de fechar, não feche. Traga uma caneta, traga um lápis, traga um caderno de anotações, porque a palavra de Deus é viva, ela vai ministrar em você, você vai esquecer algumas coisas, mas escreva. Aqui no capítulo 2 de João, a minha Bíblia está toda marcada. Tem 3 tipos de canetas aqui, de marca-texto. Eu gosto de escrever na Bíblia, alguns não gostam, mas eu gosto. Isso eu troco de Bíblia constantemente, porque fica tão marcada ali, e eu sei que isso aqui é um legado. Meu avô me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, eu tenho tentado ensinar isso para as minhas filhas, tem que deixar marcado. Antes de lermos esse texto, eu queria te pontuar, toda a série é levantado um problema. Qual é o problema que temos visto hoje, como igreja, na humanidade e na própria igreja em si? O problema é que muitos ambientes espirituais estão desprezando completamente a ação de Jesus quando se referem aos milagres. Tem gente que não crê mais nos milagres. Tem igrejas que declaram que os dons acabaram, cessaram. Não são mais igrejas continuistas. São igrejas que não acreditam mais na continuação dos dons espirituais. Isso é um pecado. Deveria deixar de ser igreja, quem pensa assim. Por quê? Porque dons espirituais vieram exatamente depois da descida do Espírito Santo de Deus. Alguns não acreditam nos 5 ministérios. Como que não acredita se veio depois da descida do Espírito Santo de Deus? Então está desprezando a ação do Espírito, está desprezando a ação de Jesus, está desprezando o aperfeiçoamento dos santos, porque os dons têm a ver com a capacitação do Espírito, presentes de Deus, para a edificação e aperfeiçoamento dos santos. Se uma igreja despreza os dons espirituais, se uma igreja despreza a capacitação do Espírito, se uma igreja despreza os ministérios da palavra, essa igreja não será aperfeiçoada. Ela está dizendo que ela é muito boa, e nós sabemos que não há nenhuma igreja perfeita na terra, não há nenhuma igreja pronta na terra. A igreja está sendo santificada, ela está sendo lapidada, ela está sendo mexida, porque haverá um dia que ela vai estar sem mácula, sem ruga, sem dor, porque o noivo vem buscar a sua noiva naquele encontro celestial nos ares, aleluia! E nós não podemos abrir mão disso, é a capacitação, são as mexidas do Espírito Santo aqui, aperfeiçoando aqui, e juntos com esses dons vai aperfeiçoando os outros. Então não pense que os dons cessaram, você estaria desprezando a palavra. Chegam a verbalizar que não há mais espaço para isso, não, aqui não, porque senão vai ficar muito pentecostal. Pois é, pastor Hernandes Dias Lopes, uma grande referência na minha vida, disse recentemente que nós temos que juntar o fogo do povo pentecostal com o conhecimento da palavra de Deus nas outras denominações. Juntarmos o fogo com a palavra, juntarmos aquilo que Deus está realizando em lugares aonde Deus mexe com o seu fogo, com a sua palavra, com o seu mover, e o Espírito Santo, ele age assim, como eu falei semana passada, mas o Espírito Santo, ele começa a trazer essa interpretação, o aprofundamento das Escrituras, e nós temos que juntar isso, irmãos. O pastor Domingos disse uma vez para mim: meu filho, nunca perca essa balança da sua vida. Você precisa ter 100% de palavra e 100% de poder. Eu nunca mais esqueci isso. E quando ele tocou em mim, eu apaguei. Porque às vezes nós queremos a palavra, e está tudo bem. Meu povo peca por falta de conhecimento, mas o povo também peca porque não quer ser cheio do poder do Espírito. Se embriaga com o vinho da terra, mas não quer se embriagar com o vinho do Espírito Santo de Deus. E é imperativo: enchei-vos do conhecimento da palavra de Deus, mas também enchei-vos do poder do Espírito Santo de Deus.
Então nós temos que vencer isso. E por que não vencemos? Não vencemos porque estamos presos a sistemas. Então a resposta para isso é a palavra de Deus. É olharmos para Jesus, e nesse objetivo da série, nós temos que olhar para Jesus. Jesus não ficou discutindo coisas bobas. Jesus operava, Jesus agia, Ele intervia, Ele declarava a palavra, e pessoas foram curadas, vidas foram libertas. Você imagina ficar discutindo com o endemoniado? Jesus não queria saber disso. Quem entrou, quem saiu, por onde veio, não. Jesus dava comandos, ordens, saia, ou saiam. E as pessoas eram libertas. E depois aqueles que viram anteriormente aquele endemoniado ficavam, mas você não era aquele? Você não estava na porta do templo pedindo esmola? Você não era aquela que chamavam você de um monte de nome? Você não era aquele? Sabe qual é o nome disso? O poder de Jesus, os milagres de Jesus operando, atraindo as multidões, porque Jesus continua fazendo isso nos nossos dias. Sabe, eu tenho uma convicção no meu coração, Deus vai começar a encharcar a nossa igreja com esses dons, com essa capacitação, com esse óleo, e você vai realizar milagres, você vai ver na sua casa, e as pessoas vão chegar, como isso aconteceu? Quem operou isso? Você vai assim, o nome dele é Jesus de Nazaré. E você vai ver vidas sendo atraídas. Você vai ver isso. Só que eu quero te encorajar você amanhã já chegar no seu trabalho e já não chegar lá do mesmo jeito. Você chegava assim, bom dia, povo. Ainda mais se você for o dono da empresa. Eu estava indo lá, novo empreendimento, meu filho na fé, o Rabelo, Deus abençoou a família, eles adquiriram um novo empreendimento. E ele falou assim, paizão, você pode ir lá? Ele me chama de pai, porque quem conhece a história, conhece a história. Não temos esse costume aqui, mas ele e eu tive que criar isso. Ele falou assim, o senhor pode ir lá orar pela nossa empresa? Eu falei assim, fui lá. Quando eu chego lá, irmãos, tem um venezuelano dentro do restaurante dele, da lanchonete, mexe na chapa lá, é o chapeiro. E aí eu estava assim, tomar café, e eu falei assim, ele fala, está 8 anos aqui, pastor, pensa, crente, homem de Deus, pensa um rapaz abençoado. E começamos a conversar, ele falando lá na língua, né, não vou fazer aqui, senão vai virar figurinha, porque, Deus bendiga, e eu vim da Venezuela, e tal, e falando, e todo empolgado, e eu falei assim, pois é, mas aqui está escutando um barulho, eu vejo a chapa, eu vejo as coisas, e eu falei, será que Deus vai tocar? De repente vem um Rabelo, prepara aí aquele sanduíche para o meu pai. E aí eu falei, glória a Deus. Irmãos, ele começou a preparar, Deus mandou o Rabelo, né? E aí veio aquele homem preparando aquele sanduíche, eu até saí da cozinha, sabe, porque ele começou a colocar ovo, ele começou a colocar queijo, está te dando fome, ele começou a colocar pão, e foi ali, sabe, Michael, aquela coisa horrorosa, aquele cheiro desagradável, e eu fui lá para fora, e daqui a pouco vem aquele venezuelano, bonitão, falou assim, amado pastor, eu falei, recebo, vamos tirar uma foto. E sentamos ali, começamos a conversar e a comer aquele negócio, meu Deus, nem almocei. Estou te falando isso tudo, porque às vezes nós estamos nos lugares, e nós não cumprimentamos, nós não dizemos nem quem nós servimos. E eu falei, como é que você está com Jesus? E a atendente dele lá, uma menina simples, eu falei assim, de onde é que você veio? Do Belém do Pará, pastor. Eu falei assim, meu Deus, eu conheço Belém do Pará. E começamos a conversar. Uma menina de 23 anos, uma menina humilde, uma menina simples. E ali, irmãos, oramos com eles. Ele já sabe que aquela família é governada por Jesus Cristo. E agora eu estou sabendo que eles já querem vir conhecer a igreja. Irmãos, nós carregamos isso nesses dias, irmãos. E é isso que eu quero deixar essa série no seu coração. Nós precisamos entender que os milagres operados por Jesus não foram contos de fada da Disney. O meu sobrinho tem 7 roupas, fantasias dos super-heróis. Ele fala uma a uma assim. Mas quando você começa a falar da Bíblia com ele, ele sabe
quem foi Josué, óbvio. Ele sabe quem foi Moisés. Ele sabe quem foi Jesus. E conta-se que um pai foi conversar com seu filho e perguntou: qual o seu herói favorito? Quem é o seu maior herói? E o filho disse: o Homem-Aranha. E foi para a menina: qual é o seu herói preferido? Dela: é a Barbie. E aquele pai saiu do quarto dos filhos e foi para o quarto da mulher dele, da esposa, se ajoelhou no meio da beirada da cama e começou a chorar e a orar. Daí ela: o que você está fazendo? Daí ele: eu fui perguntar quem são os heróis dos nossos filhos. Um disse que era o Homem-Aranha, a outra disse que era a Barbie, e eu estou aqui chorando aos pés do Senhor. Daí ela falou assim: você se lembrou de fazer, você ainda faz isso? Nossos filhos sabem de tudo, irmãos, menos das Escrituras. Nossos filhos conhecem todos os jogos, mas não conhecem o poder das mãos de Jesus. E nessa manhã eu quero, em nome de Jesus, que você receba isso que nós vamos falar aqui, porque eu creio numa unção sobre os pais, colocando suas mãos sobre os filhos. Eu creio numa unção que veio sobre os filhos, colocando suas mãos na cabeça dos pais, em um casamento geracional, e essa unção vai se multiplicar. Milagres vão acontecer na sua casa, receba isso. Milagres vão acontecer dos seus filhos, no seu casamento, e os seus filhos agora vão querer não se vestir mais de Homem-Aranha, de Mulher Maravilha, ou da Barbie. Ele vai dizer assim: eu quero andar agora igual aquele Jesus lá do The Chosen. Nós estamos nos vestindo de tudo, porque o mundo prega isso para nós. Você vai agora no manequim da Renner, manequim da C&A, no manequim das lojas, e você não sabe mais o que é roupa de homem do que é roupa de mulher. Nós não sabemos mais o que é. E estamos nos acostumando com tudo isso. Um deputado disse com uma voz bem empoderada, na alta madrugada, na calada da noite, liberações financeiras de 3 bilhões, que não sabia nem para onde estava indo, mas não conseguiam fazer uma liberação de 3 bilhões para o Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque tem interesses. E estamos nos acostumando com isso, e nos acostumamos com os milagres, e não queremos mais esses milagres hoje, e muitas vezes até falamos, mas não conseguimos mais ter fé. Essa igreja caminha por fé, ela anda por fé, ela anda na palavra, ela vive na palavra, ela respira a palavra, e eu creio que quando essa palavra for ministrada, pessoas com câncer serão curadas. Eu creio que pessoas que estão com tumores, Deus vai curar. Eu creio em casamentos que estão presos e mortos há 4 dias, 4 anos dentro do cemitério, do túmulo. Jesus vai chamar você pelo nome e vai arrancar você de lá. Eu creio em filhas que estão mortas hoje, já há algum tempo. Jesus vai chegar e vai dizer: Talita cumi, levante e anda. Eu creio nisso, porque o poder da palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Você crê nisso? João capítulo 2 diz assim, a partir do verso 1: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais
em Caná da Galileia. Grave bem isso. Deu Jesus princípio, início, a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, quando nós falamos os milagres registrados, eles envolvem ações de Jesus, tanto no particular, ou seja, no secreto, no privado ou no público. Em algumas vezes no público, com pouquíssimas pessoas. É um público. Você já tem ali algumas pessoas, já são pessoas que ouviram, viram, e é um ambiente público. De repente isso é compartilhado, se torna ainda mais público. Jesus, quando ele operou milagres muitas vezes em lugares reservados, com pouquíssimas pessoas. Esse é considerado pelos estudiosos também um milagre no secreto. Algumas pouquíssimas pessoas souberam disso, viram. Algumas não chegaram a contemplar ali com os olhos físicos, Jesus transformando literalmente, mas ao servirem viram que ali já não era mais água, mas era vinho. Esse milagre, ele está reservado, ele está no íntimo, um pequeno grupo está vendo. E é interessante porque João, o Evangelho de Jesus Cristo a João, vai nos mostrar 7 milagres. Esse é o primeiro milagre de Jesus dos 35. Mas na cronologia dos 7 milagres que João vai operar, contando aqui, registrando no seu evangelho, esse é o primeiro. E o 7º, no livro de João, vai ser a ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. É interessante porque esse primeiro está no privado, no secreto, pouquíssimas pessoas estão envolvidas nesse processo de transformação. Mas o 7º milagre, cronologicamente falando, do livro de João, nós temos um milagre exponencial, um impacto em toda Jerusalém, toda aquela região. Pessoas vieram de fora para Betânia para verem aquele milagre que se chamava agora Lázaro ressurreto, 4 dias depois de todo aquele corpo em decomposição, totalmente já podre. Jesus chama ele para fora e aquilo se torna público. Eu quero dizer para você nessa manhã, tem milagres que você vai experimentar lavando uma louça, você vai experimentar dentro do seu quarto, tem milagres que você vai experimentar lá dentro do seu carro, andando, ou orando e parando e chorando numa praça, num canto, num parque, mas tem milagres que nós vamos visualizar, todos nós juntos, não importa se vai ser no secreto, não importa se vai ser no público, o que importa é que o milagre que Jesus opera, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele é imutável. Talvez você vai começar a dizer, eu estava com uma dor crônica na perna, não está mais andando, só você experimentou, ninguém viu. Mas se nesse lugar uma dor foi embora, se nesse lugar Deus tocar em você, e você estava com aquela pedra lá, e de repente a pedra, uma dor crônica na cabeça, na nuca, na lombar, você experimentou um queimar do Espírito no teu corpo, você está sendo curado e curada. Você pode se levantar a qualquer momento e dizer assim, pastor, eu fui curado agora, e nós vamos levantar a nossa adoração a Deus, com uma palavra, com uma canção, dizendo, glórias ao teu nome, porque Jesus continua presente, seja nos milagres individuais, ou no privado, no particular, mas também pode ser no público, não importa, Ele continua. E sabe, eu olho para esses 35 milagres registrados, e eu percebo que Jesus, Ele veio cumprir neles propósitos. Esse é um que nós vamos falar nessa manhã. Não foi simplesmente porque acabou o vinho, não, é porque Jesus queria cumprir um propósito, e tem 3 propósitos, nessa visão de milagres, no Nova Aliança, no Novo Testamento. Demonstrar compaixão por seres humanos é um objetivo de Jesus. Demonstrar, você pode falar comigo isso? Demonstrar compaixão pelos seres humanos. O segundo propósito, ao realizar milagres, tinha a ver com cumprir profecias. Você pode olhar assim, cumprir profecias.
Você pode falar igual crente nessa manhã? Vamos juntos, vamos lá, interaja comigo, eu preciso de você aqui. Cumprir profecias. O terceiro, demonstrar a verdade salvadora. Vamos lá? Demonstrar a verdade salvadora. Irmãos, tem poder na palavra proferida. Então, você acabou de declarar 3 objetivos que Jesus revelou ao operar milagres. Demonstrar compaixão pelos seres humanos. Você é paralítico? Eu tenho compaixão, eu vou sofrer com você. Posso orar com você? Pode. Aquele homem foi curado instantaneamente. A glória é de quem? Jesus. Você revelou compaixão, você sofreu com, você ministrou aquele poder do Espírito na sua vida, na vida de uma pessoa. Milagres acontecem assim. Segundo, o cumprimento de profecias. Por quê? Porque desde a antiga aliança, lá do Gênesis, você tem inúmeros apontamentos ou declarações ou símbolos que apontavam para a vinda do Messias, que é o milagre. E você também tem a demonstração, ou demonstrar a verdade salvadora. Quando as pessoas eram curadas, libertas, Jesus dava sempre uma palavra: seja agora salvo, curado, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tinha uma sentença de salvação para muitas dessas pessoas. Algumas, como aqueles 10 leprosos, foram curados. Os 10 foram e voltaram. Aliás, os 10 foram, mas um somente voltou. E aquele que voltou, Jesus vai dizer exatamente isso: você agora recebeu a melhor parte. Você recebeu o melhor, que é o quê? A salvação. Você está salvo, você é salvo. Então, diante desses objetivos, nós entendemos que os milagres de Jesus não eram realizados para chamar atenção para si, para a vangloria do seu nome, levantar ainda mais o nome conhecido, no sentido de que ele precisaria disso. Não, a Bíblia diz que o nome de Jesus se tornou famoso, porque isso foi um processo natural, isso foi algo levado, as multidões declaravam: olha, lá em Nazaré, lá em Cafarnaum, lá na Galileia, olha, ele operou na minha vida. Pessoas viajavam até Jesus, porque ouviam falar dele. Os milagres de Jesus tinham o propósito de provar sua identidade, missão e abrir portas para a mensagem da salvação. Milagre não é o final de tudo. Milagre é uma ponte. Milagre é uma sinalização, é um sinal. Então as pessoas, ao olharem, a verem um milagre, dizem: quem operou? Não é assim que acontece hoje? Quando você vê alguém curado, a pessoa chega com uma notícia, você fala assim: quando foi isso? Aonde foi isso? Quem curou você? Como foi esse processo? Nós sabemos, mas para uma pessoa que não crê em Jesus, ela vai citar um monte de nomes, vai falar até que foi a igreja que curou. Então, na verdade, esse é um apontamento, olha, quem me curou foi ele. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele cura. Ele me deu visão, ele me deu vista. Eu era cego, mas agora eu posso. Veja, não era o nome. Alguém fez. Quem fez? Cristo. E diante disso, eu creio poderosamente de que essas experiências, elas foram pessoais. Irmãos, não tem como eu falar assim: poxa, aqui eu experimentei a cura do cego. Não, você presenciou, você está usufruindo desse milagre de Jesus. Mas só quem sabe quem foi curado de um câncer é que experimentou. Quem sabe quem experimentou a cura de um problema grave no seu físico, uma intervenção de Deus, só quem vivenciou, experimentou, que poderá testemunhar disso. Mas todos nós usufruímos disso, amém? Quando você ouve testemunhos aqui no altar da casa do oleiro, você vê o poder de Deus se manifestando, e nós celebramos essa conquista com essa pessoa, e nós dizemos assim: faz de novo, Senhor. O Senhor realizou aquele milagre naquela mulher, temos outra estéreo, opera aqui, Senhor. É o testemunho vivo do teu poder na vida dessa pessoa. Nós nos juntamos assim, e é por isso que, ao olharmos para esse contexto, a gente começa a perceber que Jesus, ele vai realizar o seu primeiro milagre num casamento. E sabe, eu perguntei várias vezes para Jesus o porquê essa semana. Até ontem eu estava: Senhor, por que o casamento? Por que o casamento? Senhor, por que no privado? Por que no particular? E Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Por isso,
eu queria destacar algumas verdades para nós nessa manhã. O texto ele vai começar com uma frase: 3 dias depois. O que isso significa? 3 dias anteriormente, Jesus tinha achado Natanael. E talvez você esteja olhando para o milagre da água em vinho. Assim, pastor vai falar agora de transformação. Eu vou chegar lá. Mas eu só quero que você construa comigo que antes da manifestação, Jesus já estava realizando milagres, no sentido de toque, de salvação, de chamado, de olhar. Irmãos, hoje algumas pessoas não estão mais olhando para as outras, nem cumprimentam mais. Já reparou isso? São frias nos olhares. Aí a gente está chamando de milagre agora, que deveria ser obrigação. Só olha, que milagre essa pessoa me cumprimentou, que milagre essa pessoa está sorrindo. Não, era para ser um processo natural. Mas Jesus já estava trazendo algumas ações na sua vivência com pessoas na terra. 3 dias depois, primeira frase ali do capítulo 2, com a sua Bíblia aberta. 3 dias depois. Por quê? Porque Jesus já estava realizando alguma coisa na vida de pessoas. Ele já estava chamando os seus discípulos. Ele já estava dizendo: vinde, venham, sigam-me. E agora, milagres vão acontecer quando? Se você está anotando em primeiro lugar, os milagres acontecem porque Deus trabalha com uma agenda no céu. Os milagres acontecem porque Deus trabalha com uma agenda celestial. Isso não tem a ver com a cronologia humana, tempo do homem, cronos, um dia, uma semana, um mês, 10 meses. Tempo de Deus, kairos, ele é atemporal, ele tem o processo todo da eternidade, ele é eterno, é o Pai da eternidade. Só tem um detalhe: quando há um encontro do céu com a terra, o que acontece? Milagre. Então eu queria que você olhasse para 3 pessoas agora, e perto de você agora, e com fé, você falasse assim: quando o céu encontra a terra, milagres acontecem. Você falou para 3 pessoas aí? Agora eu quero exercitar com você algo. Quantos aqui, a partir de hoje ainda, já vão procurar alguém e falar assim: eu vou orar por você, para você ser curado, eu quero declarar sobre tua vida as bênçãos de Deus, eu vejo milagres em você. Quantos vão fazer isso aqui, amém? Agora eu quero que você, em um exercício de fé, olhe de novo para 3 pessoas, ou 4 ou 5, e fale assim: eu já estou vendo milagres sobre a tua vida. Irmãos, milagres acontecem porque Deus trabalha com uma agenda celestial. Quem pensa que Deus age com bagunça, baderna, fazer de qualquer jeito, realizar milagre por realizar, está completamente enganado. Não, porque eu estou dizendo que hoje, se eu bater o pé, cura alguém. Bobão, cristão bobão. Bobão. Fala assim, bobão. É um exagerado, um descontrolado. Não publique isso não, hein, pelo amor de Deus. Estão filmando ali agora, publica coisa boa. Esse início, irmãos, nos mostra que há uma agenda, uma cronologia de Deus, no coração de Deus. Deus não diz assim: estou vendo lá a Fabi com os problemas, que eu não sabia quais eram e quais são, e eu acho que eu vou lá ver minha filha com esses problemas. Não, Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de todas as coisas. Deus é Deus. Deus é eterno. Deus é Espírito. E é interessante porque na agenda do céu, antes do milagre, transformação acontecer, Jesus achou pessoas. Diga assim: Jesus achou pessoas. Então pessoas vêm numa ordem primária antes das coisas. Vinho e água, coisas. Pessoas, projeto de Deus. Jesus só iria transformar a água em vinho depois que ele priorizaria pessoas. Então não queira ver uma ação de transformação antes de ser achado por Jesus. Você precisa ser achado por Ele.
Tem gente que está se escondendo aí debaixo da cadeira, num canto escuro, dizendo assim, não, ele não vai me achar, ele não vai me achar. Ele já te achou hoje. A Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre todos, os maus e os bons, justos e ímpios. Ele tem os seus olhos sobre toda a terra. Nada foge. Agora tem o encontrar do toque, tem o achar da salvação, tem o achar da restauração, tem o olhar diferente, tem o olhar de penetrar no teu coração e dizer, é hoje, é agora, chegou o momento. Isso é interessante porque Jesus achou Natanael. Eu já preguei isso aqui recentemente. Se você folhear, voltar uma folha comigo, João capítulo 1, 43 a 46, o texto vai dizer assim, no dia imediato, olha isso, imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou quem? Felipe. Encontrou quem? Felipe. E a quem disse, segue-me. Esse aqui, irmãos, precisa ser destacado nos nossos dias. Jesus viu Natanael, Jesus chamou Natanael e deu para ele uma missão, vem e segue-me. Você vai ser meu discípulo. Então, antes das transformações, nós precisamos ser o quê? Discípulo. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Precisamos ser encontrados por Jesus. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael. Olha que interessante. Jesus encontra Felipe. E quem encontra Natanael também? Felipe. Mas Jesus vai dizer logo em seguida, achamos, olha que Felipe vai dizer, encontramos Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Alguém disse sobre Jesus lá. Olha aqui, irmãos, o alinhamento profético, olha aqui a questão da profecia. Moisés falou do Messias, milagre vai acontecer aqui, porque alguém declarou lá atrás. Isso é uma sintonia do céu, isso é uma palavra de verdade. Moisés declara, os elementos do tabernáculo e tantos outros representavam apontamento para a vinda no Messias. O próprio Cristo tabernaculou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As pessoas do Antigo Testamento tinham que apontar para o Messias. E ele vai continuar dizendo a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. E aí você vai ver que no encontro Jesus vai dizer assim, eu te conheço, tu és Natanael, tu estava debaixo da árvore. Jesus achou Natanael antes de Felipe. Não foi Felipe que achou, foi Jesus que já tinha visto Natanael. Ali foi só o momento do toque. Jesus já te viu antes mesmo de você nascer. Quando você foi gerado no ventre da tua mãe, Ele já te escolheu. Lá dentro daquele ventre, Ele já escreveu o propósito para a sua vida. E você não vai achar nenhuma religião, você não vai achar nenhum nome na face da terra que possa operar isso. Aonde Ele te escolhe antes mesmo de nascer, Ele escreveu os teus dias, Ele sabe do teu conteúdo, do teu passado, do presente e do teu futuro. O nome disso é o milagre. Jesus Cristo continua fazendo isso nos nossos dias hoje. Ele conhece. Então eu não estou te apresentando um milagreiro, eu estou te apresentando o Senhor que opera milagres. Antes da transformação acontecer, precisamos ser encontrados por Jesus. Quando somos achados por Jesus, desejamos conduzir pessoas até Ele. Veja, quando Felipe é achado, Felipe pega Natanael e leva. Você está vendo outras pessoas sendo conduzidas até o Messias. Irmãos, é um processo natural, de continuidade. Se você foi achado por Jesus, a tua missão é fazer o quê? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que ser um agente, uma carta viva, uma pedra viva, levando, conduzindo pessoas até Jesus, para que elas experimentem desse mesmo milagre que você experimentou. Sabe, irmãos, eu olho para a vida daqui, do próprio Felipe, ao ver Natanael, achamos aquele que Moisés escreveu. Sabe, o apontamento das profecias, eles, como eu disse, sempre foi destacado o nome de Jesus.
Moisés, Isaías profetizaram e apontaram a vinda do Messias. E agora Jesus está achando Felipe, e Felipe está achando outros. É interessante a gente começar a perceber que pessoas que vieram antes de Jesus já apontaram para ele, como João Batista. João Batista, o texto vai mostrar para nós que o apontamento dele era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem um texto que eu amo, em Lucas 7, 18 a 22, que vai dizer assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. João Batista teve discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto a ele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Olha que interessante. Quando perguntou essa pergunta aqui: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Quem enviou esses discípulos até Jesus? João Batista. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Curando, realizando milagres. Entenda algo nessa manhã: toda vez que você apontar uma pessoa para Jesus, Jesus não vai frustrar essa pessoa, porque não tem como ele frustrar e enganar gente, mentir, iludir. Quando essas pessoas, discípulos de João Batista, chegaram até ali, eles não somente vieram com uma dúvida, mas em Cristo tiveram a certeza: é Ele, é Ele. Quando você encontra Jesus, suas dúvidas acabam, ou precisam acabar, porque a fé é o firme fundamento, fé não é dúvida. Então, se você está em Cristo, e você ainda tem dúvida de algumas coisas referente a Cristo, da fé, da certeza, da salvação, você está com alguma crise na sua identidade, e por você estar em crise na sua identidade, talvez você tenha descido da cruz, porque a Bíblia diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais, mas Cristo vive em Cristo. Teve dificuldade com a sua identidade? Não, até lavar os pés dos discípulos ele lavou. O seu pai vai dizer: esse é meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Mas Jesus não precisava ouvir para ser alimentado por isso. Jesus sabia quem ele era desde o começo. E João vai registrar os 7 milagres, dizendo: eu sou. Jesus diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição. Quando Deus manda Moisés para libertar o povo do Egito, Deus não disse: Moisés, leva lá o eu faço com você. Não, Deus disse assim: Moisés, chega lá diante de Faraó e diga assim: olha, o eu sou me enviou. Eu sou, irmãos. Apresente o eu sou para os teus problemas, apresente o eu sou para as tuas dúvidas, apresente o eu sou para as tuas lutas, apresente o eu sou para o impossível, e você vai ver que o eu sou vai se manifestar, realizando suas obras poderosíssimas e operando milagres ali, porque você honrou o eu sou, não o eu faço. Faraó ainda mandou dizer não 10 vezes, é não, mas o eu sou está aqui. Então Deus manda todas aquelas pragas, e ainda vem o não de Faraó, e Deus ainda vai dizer: então eu vou deixar uma marca, a marca nos umbrais, para mostrar que eu dei oportunidade para Faraó dizer: eu vou deixar o povo ir. E a marca ficou lá, e depois a marca vai estar na cruz de Cristo. Sabe para quê? Para nós olharmos e dizermos assim: meu Deus, o milagre é real. Irmãos, isso precisa mexer conosco, porque João Batista fez esse apontamento para Jesus. Nós não operamos milagres, nós apontamos para o milagre. Nós só somos agentes. E sabe por que muitas vezes algumas pessoas amam receber esse título? Você viu o que o pastor fez? Eu ouço isso às vezes.
Eu fui lá na igreja, o pastor orou, eu fui curado pelo pastor. E eu tenho que ajudar essas pessoas a entender quem é que está curando. Só que tem gente que não faz isso não, meus amados. Faz não. Não faz não. E aí engana o povo. E aí cobra valores do povo para milagres acontecerem. Onde é que está escrito isso? Jesus, irmãos, ele entrou no templo, aqui mesmo, depois você vai ler isso. Ele viu lá os homens, o povo lá vendendo os animais, negociando dentro da casa de Deus. Templo que foi chamado para ser casa de oração, como diz Isaías. Esse lugar para ser chamado casa de oração, se tornou o quê? Um lugar de covil de salteadores, ladrões. E Jesus chegou como lá? Vamos fazer uma reunião de oração para expulsar as coisas. Não, Jesus chegando e saiu levantando mesa para tudo que é lado. Você está achando que Jesus vai chegar nesses lugares que vendem fé, pedacinho do céu, óleo ungido e vender? Você acha que Jesus vai chegar e vai assim, eu quero restaurar de vocês? Vai chegar assim não, irmãos. Jesus vai chegar lá tacando mesa para tudo que é lado. Diga amém, igreja. E eu espero que ele olhe para a nossa igreja e ele não veja, e não precise quebrar a mesa aqui dentro. Amém, irmãos? Segundo, milagres acontecem porque Jesus, o milagre, é o convidado principal. Quem foi convidado para aquela festa? Jesus. Quer ter milagre na sua casa? Você quer ver milagre esse mês, esses meses? Você quer ver milagre de Deus lá? Convide Jesus. Quem convidou Jesus para ir na casa de Pedro, curar a sogra dele? Não, pastor, está errada a história. Jesus foi convidado a ir na casa de Pedro, e Jesus olhou e viu a sogra de Pedro enferma. Tem coisas que só de você convidar Jesus, você não precisa nem falar para ele, ele já vai só dar uma olhada. Ele vai olhar para você e falar assim, olha, esse filho meu não pediu isso, mas eu vou atender ao meu coração, eu vou abençoar essa pessoa, eu vou abençoar aquela pessoa, e tem coisas que você não vai precisar pedir a Deus, mas Deus só de olhar, vai dizer assim, chegou a hora, chegou o momento, chegou o dia, chegou a estação do milagre acontecer na sua vida, e eu creio nisso. Eu olho para essa verdade, e eu faço uma pergunta, qual seria a finalidade de Jesus entrar, estar presente e operar o seu primeiro milagre em um casamento? Jesus foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia. Muitos estudiosos apontam que o casal envolvido aqui, no casamento, era da família de Jesus, família de Maria. Eu não posso afirmar isso, mas muitos estudiosos colocam isso, não todos. Era da família de Maria. Então havia o quê? Uma intimidade familiar, um conhecimento familiar. A sua presença ali foi requisitada e desejada. Jesus participa conosco, irmãos, das nossas celebrações, amém? Quem é que fez aniversário essa semana aí? Levanta a mão assim, olha aí, ó. Deus abençoe. Olha lá, a Mari fez ontem. Jesus estava lá. Jesus ama uma festa, se ele foi convidado, claro, e ele foi, né? Aí você convida Jesus só quando, sabe quando? Tem um enterro, um velório. Quando a dívida chega, o cartão estoura. Filho está doente, marido não quer mais ficar em casa. Aí você convida não só Jesus, você convida a Trindade, você convida os discípulos, você convida os anjos, os querubins, serafins, você convida todo mundo. É para resolver o problema? Eu preciso de todos aqui. Só que Jesus quer ser convidado quando tem o quê? Quando você inclusive vai almoçar, Vini. Senhor Jesus, obrigado por essa refeição. Irmãos, a gente parou de orar nas refeições, do almoço, do café da manhã. Tem até um vídeo muito engraçado, né? Que as jovens vão comer, aí a outra coloca já o arroz com feijão na boca, e ela assim, obrigado, senhora, blé! Ela vomita, né? Às vezes nós não temos mais esse senso de gratidão a Deus pelo alimento. E quando não é oração relâmpago. E outros querem orar como um religioso. Obrigado, Senhor, pelo alimento de Isaac, Abraão, Jacó, José. Seja equilibrado. Amém, igreja? A gente olha para isso aqui, a gente percebe que nas celebrações Jesus estava lá. Então está celebrando aniversário da igreja. Glória a Deus, vem Jesus.
seja o principal. 15 anos, casamento, convida Jesus para estar lá. E coloca uma cadeira para ele lá. Se você tem dificuldade nisso, você é visual igual eu coloco uma cadeira lá para eu nunca mais esquecer. Você nunca vai esquecer as 3 bacias, nunca vai esquecer quando eu joguei água no corpo, você nunca vai esquecer. Por quê? Porque nós somos muito visuais. Então coloca lá uma cadeira vazia, assim, tá, que ninguém senta aqui é o lugar de Jesus. Esse cara está doido. Eu prefiro ser chamado de louco, de doido, mas eu não quero desprezar a presença dele. Então entra no carro, você, Jesus está no carro, hein? Vamos para onde, Jesus? Vamos para onde, Espírito Santo? A gente olha para isso aqui e vê que eles convidaram o Senhor Jesus. Irmãos, milagres só vão acontecer quando o convidado, Jesus Cristo, for honrado. Não é só convidar, é honrá-lo. Maria honrou Jesus desde quando ele chegou até a hora dele ter ido embora. A minha irmã, há uns anos atrás, um cabelo bem grande, ela cortou ontem, ela semeou o cabelo dela. E ela comprou um nardo puríssimo, isso tem uns anos. E ela lavou os pés dos meus pais e enxugou com os seus cabelos. Aquele ato foi tão poderoso na minha família que o meu pai ressuscitou naquele ato. Eu vi quem meu pai era antes do ato, como é que ele estava, e eu vi como é que meu pai ficou depois daquele ato. Minha irmã fez 40 dias na água em jejum, e ela faz depois esse ato. É entendermos que o convidado principal é Jesus, e quando eu honro Jesus, eu cuido de gente, quando eu honro Jesus, eu invisto em pessoas, quando eu honro o convidado principal, eu sei que ele sabe que as coisas estão acontecendo, eu sei que ele tem conhecimento do que está dentro e do que está fora, eu sei que ele sabe se tem vinho ou se não tem, eu sei que ele sabe se tem provisão ou não, eu sei que ele sabe que a coisa não está funcionando ou se está funcionando. Eu sei que ele sabe, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então o nosso principal objetivo, nossa principal ação, irmãos, não é se preocupar com o milagre literal, é nos preocuparmos em darmos honra ao milagre. O nome dele é Jesus de Nazaré. Hoje você vai almoçar, separa uma cadeira para ele, fale o nome dele, ele está na mesa, ele está conosco, o milagre está aqui, gente, e de repente alguém já começa a chorar. Lá na nossa família a gente tem uma regra, não vamos falar de problemas, não vamos falar de outras coisas, a não ser das experiências de Jesus Cristo. Precisamos entender que na agenda de Jesus há espaço para celebrar alegrias da vida. Precisamos ter em mente que Jesus precisa estar na nossa casa. Deus estabeleceu a família como a primeira instituição divina, assim como o casamento. Jesus realizou o seu primeiro milagre exatamente numa festa de casamento. E aqui é o ponto-chave dessa palavra. Jesus, irmãos, ele decidiu começar seus milagres em um casamento e não numa menina morta. Jesus decidiu começar os seus milagres em uma família e não num homem morto há 4 dias. Jesus começou os seus milagres decidindo investir no matrimônio como na origem, e não na filha de um homem muito poderoso como a de Jairo. Jesus decidiu começar seus milagres em uma casa. Casamento, na palavra, na etimologia, é o quê? Casa. Tem até uma frase: quem quer casa realiza casamento, ou quem realiza casamento quer uma casa. E quando a gente olha para isso aqui, foi exatamente isso aqui que aconteceu. A palavra casamento é derivado de casa, enquanto matrimônio tem a ver no radical mater-mãe. Então quando você casa, mulher, é por isso que vem um desejo dentro das mulheres de serem mães. Porque Deus fez isso aonde? Lá na origem, ele abençoou o casal, sede fecundos, ele colocou o que? Prosperidade sobre a vida do casal, para se relacionarem, e depois você está vendo uma série de filhos, você chega a Noé, você vai vendo as gerações, e quando nós olhamos para isso aqui, a gente percebe que com Jesus, com isso Jesus vem um casamento e decide fazer o quê?
Um milagre, porque lá na origem, lá no jardim do Éden, a família foi alvo de quem? De Satanás. Lá no jardim do Éden, irmãos, a família foi alvo da destruição de Satanás, da serpente. A serpente surge com a sua astúcia, e ela vai envolvendo no diálogo com Eva. Ela engana Eva, ela vai dizer assim: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. E ela aceita isso, ela se envolve com a serpente, ela come do fruto, depois ela chama Adão, entrega para Adão, e essa família cai. Essa família agora é excluída do jardim, por causa do pecado, da desobediência. E aí, o cenário de escuridão e de tristeza se faz presente de Gênesis até Malaquias, irmãos. O cenário da poligamia, de homem ter mais mulheres, foi depois da queda de Adão. Deus nunca planejou isso. Amém, igreja? Mas Deus não veio e abençoou Davi, Deus não abençoou Salomão, Deus não abençoou, mas Deus não abençoou as práticas pecaminosas, irmãos. O que o diabo destruiu lá no primeiro projeto, na origem, lá no jardim do Éden, muitos e muitos anos vão se passando, e você vê ainda Deus agindo na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Você vê todos os homens, Davi, você vê tantos outros, Samuel, ventres estéreis, Deus operando milagres. Mas, irmãos, precisava de alguém descer para resolver o maior problema da humanidade, e ninguém na face da terra conseguiria fazer isso. Sabe por quê? Porque tinha que ser filho perfeito, tinha que ter o gene de Deus, tinha que ser separado, tinha que ser sem mácula, sem defeito. E esse, irmãos, vem, gerado pelo Espírito de Maria, perfeito, no ventre imperfeito. Ele cresce, com 12 anos é consagrado, com 30 anos o seu ministério começa, batizado com o Espírito ali no Jordão. Agora ele começa a operar os milagres. E qual foi o primeiro milagre que Jesus começou a realizar? Numa casa, num casamento. Para nós entendermos a prioridade de Deus e de Cristo a restaurar e a avivar e a cuidar do projeto principal, que não é templo primeiro, não é estrutura primeiro, não são as cadeiras, não são os equipamentos. O projeto de Deus se chama família. O alfabeto hebraico, a primeira letra, Aleph, seu significado, boi, força. Na verbalização judaica, isso aponta para Deus. A segunda letra do alfabeto hebraico, Bet, que significa casa. Sabe qual é a primeira frase na palavra de Deus em Gênesis 1, verso 1? Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, casa. Deus poderia dizer: Moisés, escreva essa palavra e coloca Aleph. Não. A primeira expressão da verbalização escrita na palavra é Berit. Deus disse: é na casa que eu vou começar. Não é aqui, não é ali, não é lá, é na casa. Igreja amada, não adianta falar bonito aqui, não adianta ser intelectual aqui, não adianta ter muitas ideias aqui, não adianta ter muitos currículos aqui, não adianta ser um profissional muito exímio das escrituras, não adianta. O que vai fazer efeito é se a tua casa te habilita como um profeta, uma profetisa, uma mulher que edifica a casa, um sacerdote separado pelo Senhor para ser um canal de bênção lá na tua casa. É lá primeiro. E Jesus diz: eu vou operar milagre no Lázaro. Não, eu vou operar milagre na feira de Jairo. Não, eu vou operar milagre, eu vou começar logo um ministério já bombando com uma igreja lotada. Não, ele vai lá e para num casamento com poucas pessoas assim: olha, aquilo que o diabo destruiu lá, eu estou vindo para realizar um milagre no casamento em Caná da Galileia, uma cidade pequenininha no mapa.
Não tem problema de onde você veio. Se a tua cidade é toda pobre, paupérrima, uma cidade que ninguém olha no mapa, como algumas cidades não tem nem no mapa mais, não importa de onde você veio, Jesus, um milagre, está passando na sua casa hoje. Jesus está passando nessa casa hoje. Ele assim, eu vou operar, eu te achei, você me achou. Aquele que é achado por Deus, é transformado por Deus. A Bíblia vai dizer que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. O primeiro milagre tem a ver com casa. Convide Jesus, priorize Jesus, e você vai ver o milagre acontecer na tua casa. Quem está entendendo isso aqui? A banda pode vir. Último. Milagres acontecem quando obedecemos a ordem da pessoa certa. Jesus está ali, presente. Maria vai falar assim: acabou o vinho, Jesus. Aí Maria, talvez com cuidado, participando da família, de conhecimento dela, ela vai levar uma notícia para Jesus e dizer assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou minha hora. É uma resposta para muitos ignorante, mas naquele contexto era assim mesmo. Jesus estava dizendo entre linhas para Maria assim: Maria, fica tranquila, eu estou na casa, e quando eu estou na casa, mesmo que o vinho acabe, eu resolvo. O que tinha acabado, irmãos? O vinho era símbolo de alegria. Pastor, eu sou de Jesus. Pastor, a gente tem buscado a Jesus. Pastor, mas a alegria da minha casa se foi. Tem alguma coisa equivocada aí. Tem alguma coisa equivocada. Porque a Bíblia diz que a tristeza na presença de Deus vai ter que saltar de alegria. Amém, irmãos? Então o que Jesus faz? Jesus dá ordens, porque Maria vai dizer assim: ei, Ele me deu essa resposta, vocês ouviram, então façam tudo o que Ele mandar. Quem quer milagre, faz tudo que Jesus manda. Não queira você mandar nas coisas, é Jesus que manda lá. Maria podia ficar bicuda, se esconder e ir embora da festa, como alguns fazem. Falou assim comigo, então não quero mais brincar desse negócio. Não quero mais participar da comunhão, não quero mais ir na reunião, não quero mais ensaiar, não quero mais tocar, não quero mais. Olha a humildade de Maria. Façam tudo o que Ele mandar. Sabe qual é o nome disso? Submissão. Sabe qual é o nome disso? Obediência. Sabe qual é o nome disso? Reconhecer que Jesus é um milagre. Meu Deus, a Maria está dizendo: olha, eu reconheço que Ele é um milagre. É Ele que vai resolver esse problema, não sou eu. Por que eu estou agitada? Ele está na casa. Ele está na casa. E aí Maria vem e fala assim: façam tudo que Ele mandar, pelo amor de Deus. Aí Jesus vai lá e fala assim: tem aqui 6 potes de pedra, talhas de pedra, traz para cá. Pedra, irmãos, simboliza o coração duro do ser humano. Pedra envolve a rigidez do ser humano. Pedra envolve a falta de fé, a incredulidade. A Bíblia vai mostrar que Deus arranca um coração de pedra e transplanta nele um coração de carne. Isso só por meio da água, que era o segundo elemento. Talhas de pedras, na presença de Jesus, tem que amolecer. Então vem a água que simboliza o arrependimento. Enche até a boca. Irmãos, nós não podemos nos arrepender só até a metade. Ou enche até a tampa, ou não é arrependimento, é convencimento. Deus quer que a gente se arrependa genuinamente. Então Ele enche aquelas talhas de água. E agora Jesus faz assim. Está cheia de água. Sabe o que Ele manda fazer? Leva para o dirigente do casamento, o responsável pelo casamento.
aquele que estava ali na organização do casamento. Sabe o que o dirigente do casamento faz? Chama o noivo. É o noivo, irmãos. Quem é o noivo, irmão, da igreja? Você está entendendo? Chama o noivo. A gente está chamando o noivo, não estamos? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Chama Jesus lá para os teus problemas, irmão. Chama Ele lá para as dívidas, chama Ele lá para as lutas, mas chama Ele também no ato de arrependimento. Se prostra diante dEle e fala assim: eu me arrependo, Senhor. Eu estou enganado a teu respeito. Aí Jesus vem, entrega as talhas com água e agora diz: sirva. Cadê o show de pirofagia? Não tem. Cadê as câmeras? Não tem. Cadê a CNN, a Globo, a SBT, a Band divulgando? Não tem. Sabe por quê? Porque Jesus está numa casa. Jesus não está preocupado com o que está acontecendo ao redor agora. Jesus está interessado se o povo está experimentando alegria, porque Ele é a alegria. E aquele povo começa a beber e alguém levanta: espera aí, é colocado sempre o melhor vinho e depois cai, mas enquanto estamos aqui bebendo, é só o melhor vinho que está sendo servido. Sabe o que Jesus está mostrando para nós aqui hoje? Não tem vinho podre em Jesus, não tem vinho ruim em Jesus. O que está de ruim aí fora tem a ver com a igreja, com obra humana, com falácia, tem a ver com incredulidade. Mas quando nós respiramos Jesus, nós olhamos para Jesus, nós honramos Jesus, nós priorizamos Jesus, o vinho que o pessoal vai beber aí fora, irmãos, é o vinho bom, é o melhor, é aquele que é o único. Ele é a alegria inesgotável, Ele é a fonte da vida. Eu queria que a igreja ficasse de pé, porque nós vamos cantar, e durante esse louvor, você quer consagrar sua casa a Deus, mais uma vez, e que a sua casa seja um recipiente de milagres, e quando você estiver cantando, deixa o seu lugar e vem para cá, porque nós vamos orar a Deus, em nome de Jesus.